Depois de ser detido pelo seu próprio exército, a sua ambição não desapareceu, apenas se transformou. Eu podia ver isso nos seus olhos naquele dia. O fogo ainda ardia, mas tinha mudado de cor. Da chama brilhante da descoberta para o brilho mais frio e constante de algo inabalável. A viagem de regresso, disse-nos ele, não seria uma retirada. Não, seria uma nova conquista. Uma conquista de conhecimento, de resistência, dos próprios limites da vontade humana. Pensávamos que entendíamos o que isso significava. Não entendíamos. Ele dividiu-nos em três, como um mestre divide as peças de um tabuleiro. Uma parte, para aqueles que tinham dado mais, recebeu um caminho seguro. A eles, confiou os veteranos e o equipamento de circo, enviando-os para o norte pela estrada mais segura. Lembro-me do alívio nos seus rostos e talvez de uma ponta de culpa por nos deixarem para trás. A segunda parte recebeu uma missão de descoberta, uma que agradava aos sonhadores e aos marinheiros. A Nearco e seus homens coube a tarefa de construir uma frota e aventurar-se em águas desconhecidas. Era uma conquista não de terra, mas dos próprios mapas. Uma chance de escrever nossos nomes onde nenhuma mão grega ainda tinha traçado uma linha. Eu podia ver em seus olhos a emoção silenciosa de encarar o mar. E a terceira parte, a nossa parte, estava reservada para a sua ira. Ele disse que era o caminho da glória, mas nós sabíamos. Era o seu castigo pela nossa rebeldia, por ousarmos nos colocar em seu caminho. Deveríamos navegar pelo Indo, e qualquer tribo que resistisse seria varrida. Não havia misericórdia em sua voz, apenas a promessa de retribuição. A jornada pelo Indo foi uma cadeia implacável de escaramuças, uma se fundindo à outra. Aldeios queimavam atrás de nós, suas chamas marcando nossa passagem com mais segurança do que qualquer estrada. Ainda consigo ouvir o choque do aço no ar úmido, os gritos daqueles que se opuseram a nós, e o silêncio que se seguiu. Ele não queria mais uma vitória inteligente. Ele queria a destruição absoluta. A paciência que um dia o definira se fora, substituída por uma fome de esmagar, de quebrar. E quando ele pegou a escada naquele dia em Mali, quando subiu sozinho para enfrentar o inimigo, eu entendi. Não se tratava mais de estratégia. Tratava-se de provar algo. Talvez para nós. Talvez para si mesmo. E assim, com o estilhaço da escada abaixo de nós, ele cortou sua própria retirada. Jamais esquecerei aquele som, o estalo da madeira, o suspiro de cada soldado que o viu. Naquele instante, soubemos que ele estava preso, e nós também. E então, a flecha o atingiu. Por um instante, o mundo inteiro parou de respirar. Senti o ar congelar nos meus pulmões. Pensamos que o tínhamos perdido, e naquele instante, o amor se transformou em fúria. Nosso amor por ele era tão imenso quanto sua ambição, e quando pensamos que ele havia sido tirado de nós, este amor se tornou uma arma, afiada, implacável, imparável. Atravessamos Mali como uma tempestade, até que nada restasse. Depois que seu ferimento sarou, finalmente chegamos à costa do grande oceano. Para a maioria de nós, foi alívio, a visão de água pela qual não era preciso lutar, o som das ondas que nos lembravam de casa. Pensei que talvez fosse o fim. Me estava enganado. Quando ele ouviu falar do deserto gedrosiano, vi em seu rosto a decisão já havia sido tomada. E assim que ouvi as histórias daqueles que não conseguiram atravessá-lo, soube qual caminho ele escolheria. Não era mais estratégia, era arrogância, um desafio lançado não aos homens, mas aos próprios deuses. A água se tornou ouro, cada gole era medido em batimentos cardíacos. Os homens caíam onde estavam. E então, mesmo na sua raiva, na sua crueldade, ele ainda era nosso rei. Quando ele trouxeram aquele capacete de água e ele o derramou na areia diante de nós, o gesto valeu mais do que a própria bebida. Nesse ato, ele nos uniu a ele de novo. Não retornamos como conquistadores. Retornamos como mendigos, como fantasmas cuspidos pelo deserto. No entanto, naquele momento, quando os homens de Crátero nos deram comida e água, não havia vergonha, apenas fraternidade. Qualquer outro general teria escondido tal desastre, mas não ele. Ele transformou em uma lenda. Ele fez nós celebrar, nos fez afogar a memória do deserto em vinho. Alguns chamaram de loucura, eu chamei de desafio. E no seu sorriso durante aquela procissão, eu vi a verdade. Era um rugido contra seu próprio fracasso. Retornamos à Babilônia, mas a jornada tinha tirado dele mais do que dado. Seu corpo o traía diariamente. Ainda assim, quando olhava para o mapa, seu nó lhe valhava além da borda. Para ele, nunca era o suficiente. Seu mapa sempre tinha um espaço em branco. Os homens o chamarão de O Grande. Falarão de suas batalhas e vitórias. Mas eu,
que acompanhei-o na caminhada, me lembrarei dele como um fogo. Um fogo que iluminou o mundo e, no final, se consumiu.